Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Ricardo aqui. Vamos falar de dinheiro? Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre financiamento imobiliário. Por que que essa é uma dívida que ainda vale a pena? Não se esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outros que querem comprar o seu imóvel esse vídeo. Comprar a sua casa própria, fazer um financiamento imobiliário, tem pelo menos dois benefícios, duas vantagens interessantes que a maioria das pessoas precisa dessas duas. É a vantagem financeira e a vantagem psicológica. Eu vou falar sobre essas duas vantagens, mas fica no vídeo, porque no final do vídeo eu vou falar também um pulo do gato que está relacionado com financiamento imobiliário. Muitos influencers, desculpa o barulho do helicóptero aí, muitos influencers, educadores financeiros, falam sobre guardar o dinheiro, investir o dinheiro e morar de aluguel. Eles não estão errados. Quando você tem aí R$1 milhão na conta, ou investido. Porque se você investe na renda fixa, R$1 milhão te dá R$8.500 por mês. Ainda para morar de aluguel. Mas esse não é o seu caso, nem o meu. Então nós precisamos sim de ter onde morar. E eu vou falar sobre os benefícios disso. As vantagens financeiras e as vantagens psicológicas disso. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui falando sobre o aumento do valor dos aluguéis nos últimos 10 anos. Sim, com sobra, mais do que dobrou o valor dos aluguéis. E você pode estar certo que a sua prestação de um financiamento imobiliário não teria dobrado nesses últimos 10 anos. Na verdade, depois eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre financiamento imobiliário, na minúcia, nos detalhes. Tem uma das formas de pagamento do financiamento imobiliário é a tabela SAC. Essa tabela SAC, sem complicar muito o vídeo, as prestações elas vão diminuindo o valor. Então hoje, se você tivesse feito um financiamento 10 anos atrás, por exemplo, você pagaria muito menos do que muitos que moram de aluguel desde aquela época estão pagando hoje. Muito menos. Vou dar para vocês meu exemplo. Mais ou menos em 2017, 9 anos atrás, eu comprei um apartamento financiado. Um apartamento simples, pequeno. E na época o aluguel era, um apartamento igual, era R$600, R$650. O financiamento que eu fiz, eu paguei a parcela inicial de R$500. 500 e alguma coisa, R$520, se eu não me engano. A parcela já era mais baixa do que o aluguel. E como eu fui amortizando, eu fui pagando as parcelas e pagando com todo o dinheiro que sobrava, que o financiamento imobiliário, você pode fazer isso, sobra lá R$100, sobra um 10º, você faz uma renda extra, como eu sempre incentivo aqui no canal. Em muito menos tempo, eu quitei o financiamento. Vale muito a pena você ter onde morar, você comprar a sua casa. Vale muito a pena, te dá uma tranquilidade que não tem preço. Além disso, muitos falam assim, não, mas vou ficar 35 anos pagando imóvel, eu pago muitos juros. Se você ficar 35 anos pagando, realmente você vai pagar bastante juros. Mas ninguém fica esse tempo pagando. O meu imóvel mesmo, eu paguei ele em menos de 4 anos, amortizando. Então todos podem fazer isso. Talvez você não consiga pagar várias parcelas de uma vez, mas todo o valor que você amortiza faz toda a diferença nos juros. Porque quando você amortiza, você tira os juros da parcela. Então, financeiramente, vale muito a pena. Principalmente para nós que somos pessoas mais humildes. Se nós comprarmos um apartamento novo, por exemplo, tem Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros é mais baixa, tem subsídio, você pode financiar inclusive a entrada. Então, olha quantos benefícios temos. Então, financeiramente, em 99% dos casos, vale a pena você fazer um financiamento imobiliário. Tem um segundo ponto, que é o ponto psicológico. Por que eu estou falando isso? Porque faz muito bem você morar no que é seu. Você morar na sua casa. Quando você mora de aluguel, a casa é sua também. Não estou falando que não é. Só que aí você está dentro de um contrato de aluguel, não é assim? E esse contrato ele pode ser rescindido de ambas as partes.
Então, muitas vezes acontece do dono do imóvel pedir o imóvel. Às vezes você gosta do lugar, gosta da vizinhança, e você tem que sair depois que vem seu contrato. Se você quer fazer uma reforma mais profunda, você não pode fazer, porque nem todo dono de imóvel abate no aluguel uma reforma que você fizer. E tem um fator psicológico. Lembra que eu acabei de falar com vocês que eu já estou no meu segundo financiamento imobiliário? Pois é, no primeiro a gente ia usar o imóvel que a gente tinha para dar de entrada no que eu estou morando agora. Esse é um pouco maior. E eu cheguei a combinar com a minha mulher de a gente colocar o outro à venda, alugar uma casa, ficar um tempo de aluguel, alguns meses, e assim que vendesse o nosso apartamento velho, a gente dá entrada no apartamento novo. Isso fez muito mal para ela. Essa insegurança, o fato de não estar na casa dela, embora o aluguel seja a casa da pessoa, isso fez muito mal para ela. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, e muitos se sentem assim. Então o caso dela abriu meus olhos para o fato também de que você está na sua casa, está em algo ali no seu nome, mesmo que pagando as prestações, psicologicamente faz muito bem para muitas pessoas. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? É claro que aí você tem que fazer uma análise de crédito, você tem que ver a parcela que cabe dentro do seu orçamento. Não é para fazer loucura, mesmo porque os bancos nem deixam a gente fazer loucura nesse sentido, porque ele restringe 30% do que você ganha para um contrato de aluguel. Desculpem, um financiamento imobiliário. Você não consegue financiar muito mais do que 30% do que você ganha. Isso é interessante, porque você não mete os pés pelas mãos. Mas se você olhar um imóvel dentro da sua condição, vale muito a pena. E aí, no máximo, em 5, 6 anos, você vai conseguir pagar seu imóvel. E, se você quiser, fazer igual eu estou fazendo, trocar de imóvel para frente. Agora, o pulo do gato que eu falei que ia dar no final do vídeo é o seguinte. Graças a Deus, as pessoas estão aprendendo a investir. Canais igual o meu, vários outros canais de investimento têm ensinado as pessoas a tirar o dinheiro da poupança e colocar em CDB, colocar em tesouro direto, colocar nas caixinhas dos bancos. E isso é muito bom para a população, mas tem acontecido uma coisa interessante com esse fenômeno. Por que o financiamento imobiliário vale a pena? Porque o dinheiro que é usado para o financiamento imobiliário é o dinheiro que está na poupança. Tem alguns outros recursos que estão em outras instâncias, digamos assim, mas o grosso do dinheiro que vai para o financiamento imobiliário, que os juros é menor do que o mercado, é o dinheiro que está na poupança. Como eu acabei de falar, as pessoas estão tirando o dinheiro da poupança. Vai chegar um ponto em que vai ter tão pouco dinheiro na poupança que não vai ser mais interessante para os bancos fazer financiamento imobiliário. Vocês já repararam que banco pequeno não tem financiamento imobiliário? Nubank, Banco Inter, não tem. Os maiores financiadores de imóveis são quem? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outros bancos, um ou outro. Por quê? Por causa do dinheiro da poupança. Então aproveite agora para fazer o seu financiamento. Mesmo hoje em dia está mais difícil conseguir. Aproveite agora as taxas de juros. A gente sabe que a taxa de juros no Brasil está muito alta. Mas ainda assim, para vocês terem ideia, o financiamento que eu consegui com a taxa de 10,47. E o meu imóvel, nem é um imóvel tão baratinho assim. Aqui foi 440 mil. Mas olha a diferença, olha o spread. A taxa de juros, a taxa Selic está 14,25. Quando eu consegui comprar, estava 15. A taxa do meu financiamento foi 10,67. Então vale muito a pena e aproveite agora. Faça as contas direitinho, converse com seu marido, com sua esposa, vocês dois podem comprar juntos inclusive. Não percam a oportunidade, porque financiamento imobiliário ainda é uma dívida que vale a pena. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas que querem comprar um imóvel. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.